Sejam muito bem-vindos, senta aqui na mesa da mamãe para mais um vídeo. Esse vídeo faz parte da minha playlist que fala sobre religiosidade. Não confunda religião com religiosidade. As pessoas sempre dizem a religião é o ópio do povo, religião é ruim. A religião não é ruim, o que é ruim é a religiosidade, que são as regras que os seres humanos criam e colocam sobre as pessoas e ainda atribui essas regras, atribui esse fardo a Deus. Ah, Deus que mandou, Deus que pediu, Deus que isso, Deus que aquilo, tá? Então, a religiosidade ela é ruim, ela tem que ser arrancada, mas nós temos que desenvolver nossa espiritualidade, desenvolver nossa conexão direta com o Pai, isso a gente precisa, tá? Muitas vezes a gente faz algumas perguntas ou escuta algumas perguntas e eu trouxe aqui esse vídeo, eu quero trazer nesse vídeo uma reflexão, talvez eu esteja um pouco mais acelerado ou um pouco menos do que o normal, porque é um assunto muito denso, muito pesado, muito... eu vou exigir um pouco da minha mente aqui para tratar isso de forma coerente para vocês, tá bom? E esse vídeo, a ideia desse vídeo surgiu por conta de... Eu venho de um contexto religioso. Eu sou nascida e crescida dentro de uma igreja, fui criada dentro dos princípios da Bíblia e eu mesma já fiz muitas perguntas e você talvez já tenha se feito essas perguntas ou tenha ouvido essas perguntas do porquê uma criança ela desenvolve um câncer, por que existe fome, por que existe miséria, o porquê da desigualdade, o porquê das guerras, o porquê das doenças. Por que daquelas atrocidades no Oriente Médio? Será que Deus não enxerga os seres humanos? Será que Deus não cuida dos seres humanos? Será que se Deus criou esse mundo, por que Ele permite que tudo isso aconteça? Aí a gente vai para a igreja, a gente pega a Bíblia e às vezes nos ensinam que Deus é amor. E cadê o amor de Deus que não vê essas pessoas? Por que isso acontece? Não é mesmo? Então, tem muitos questionamentos. Um outro questionamento que eu sempre tive comigo mesma foi: por que algumas pessoas, elas vão para a igreja, elas recebem milagres, elas às vezes deixam as drogas, restauram a família e depois de um tempo, essas pessoas voltam a fazer a mesma coisa? Ou como tem por aí essa conversa absurda da tal da teologia da cura gay. Então a pessoa foi para a igreja, eu era gay, eu era homossexual, mas agora eu me regenerei, eu conhecia Jesus e passa 2, 3 anos, essa pessoa volta para a prática homossexual e fala assim, não, aquilo lá eu estava me enganando, as pessoas queriam que eu fizesse coisas que eu não sou, agora eu resolvi assumir o meu verdadeiro eu. Então por que existe isso? Será que Deus então ele não tem poder para curar, para tirar o vício de uma pessoa? Será que Deus, então, Deus não é tão poderoso, já que esses crentes aí dizem que o homossexualismo ele é errado? E por que eles não oram, então, e isso não muda? Então, são questionamentos que muitas vezes a gente não tem a resposta num dado momento, tá? Outra pergunta que nós nos fazemos é: a troco de que estamos aqui? E o dia que você entende o porquê que você foi criado, o porquê que você está aqui, o propósito de sermos criados por Deus, estarmos neste mundo, algumas coisas começam a clarear na nossa cabeça, tá? Até o relacionamento com Deus, ele começa a mudar, porque a gente agora começa a enxergar Deus como Deus realmente é. E não como um Deus que nos apresentaram, ou que nos contaram, ou que a gente fantasiou, ou que a gente assistiu num filme de Hollywood ou de não Hollywood, enfim, tá? Então, afinal de contas, por que Deus nos criou? Deus nos criou para termos relacionamento com Ele. Se nós formos para Gênesis, Deus cria o jardim, Deus cria a terra, o jardim, coloca o homem lá dentro, cria todos os seres viventes, todas as árvores, tudo que existe. E em um dado momento, Deus olha para Adão e vê que Adão está só. E fala assim, eu vou fazer para ele uma companheira, né? Porque todos os seres viventes que tinha ali no jardim tinha uma companheira, mas Adão não tinha. Então Deus faz cair um sono profundo sobre Adão, tira de Adão uma costela e faz dessa costela Eva.
Quando Adão acorda, Adão diz, agora sim, essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos. E na viração do dia, ou seja, quando o dia estava baixando, o sol estava baixando, Deus vinha no jardim para se encontrar com Adão e com Eva, para ter esse relacionamento com o ser humano, tá? E aí a pergunta é, mas a troco de quê? Deus tem os anjos, os anjos eles são mensageiros, eles são obreiros de Deus. Mas Deus nos coloca no jardim e ele faz inicialmente com um propósito aparentemente único de se relacionar conosco, tá? Então Deus dá para Adão e para Eva habitação, segurança, alimentação e relacionamento. Isso está tão forte na nossa essência, na essência humana, que a gente está o tempo todo buscando relacionamento. Nós buscamos um casamento, as mulheres, os homens, eles estão sempre buscando estar com alguém. É sempre assim. Nós somos seres para viver em unidade, em comunidade, para viver uns com os outros, tá? Por quê? Porque Deus fez o ser humano dessa forma. Nós fomos criados dessa forma. Interessante que Deus, ele diz assim na criação, ele diz assim, façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Muitas vezes a gente pensa, o que é ser imagem e semelhança de Deus? Será que Deus tem 2 buracos assim no nariz, igual a gente? Será que Deus tem 2 olhos? Talvez sim. Mas uma das características mais latentes da nossa semelhança com Deus está no nosso livre-arbítrio. Nós temos a essência de Deus em nós. A parte relacional, nós somos co-criadores, assim como Deus, ele criou todas as coisas através da sua palavra, falando. Vocês já perceberam como que o ser humano ele é criativo? Como a ciência e a tecnologia está aí para mostrar para a gente que nós somos imagem e semelhança do Criador. Nós somos tão criativos quanto Deus. Imagina Deus criando os vários tipos de borboleta, os desenhos das asas dessas borboletas, como que os insetos. Gente, tem uma infinidade de insetos, de animais, de plantas. É fantástico. E o ser humano ele tem essa mesma capacidade. O ser humano ele constrói coisas, ele faz roupas, ele obras de arte. Somos co-criadores, assim como Deus é. Porque somos imagem e semelhança do Criador. Nós somos também triunos, assim como Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós somos corpo, alma e espírito. E quando Deus coloca o ser humano no jardim, ele cria mais um dos seus sistemas, conhecido como família, tá? Então, se nós observarmos toda a criação, Deus faz tudo dentro de sistemas. Tudo são sistemas. Sistema solar, sistema digestório, sistema excretor, sistema respiratório, o bioma. O que nós chamamos de bioma são vários sistemas na Terra. Os mares, eles têm os seus próprios sistemas, sistema de correntes e marés. Tudo no universo obedece regras de algum sistema. Nós vivemos numa grande máquina. Nós, seres humanos, somos uma pequena engrenagem de uma grande máquina. E se nós pegarmos nós, seres humanos, unicamente, nós também somos vamos dizer, um microcosmo. Nós somos uma pequena máquina dentro de um sistema bem maior, que é o sistema humano, o sistema da sociedade, o sistema planeta Terra. E toda vez que nós estamos desconectados ou conectados com algum defeito a algum desse sistema, vai dar algum problema. E aí é que nascem as perguntas. Onde está Deus? Por que Deus não age com justiça? E eu estou aqui para dizer para você que o problema não está em Deus, o problema está em você, o problema está em mim, que não estamos observando os sistemas.
Nós não estamos obedecendo às regras dos sistemas que nós estamos inseridos ou que nós somos. As pessoas hoje, a pandemia enclausurou as pessoas dentro de casa durante um período curto, alguns um período muito longo, e aí nós demos de cara com quem realmente nós somos, com a nossa realidade, porque estava todo mundo bem louco, bem correndo e totalmente doente. E agora a gente está dentro de casa e eu tenho que lidar com meu filho, eu tenho que lidar com meu marido, eu tenho que ter uma convivência, é o meu sistema com o sistema alheio. E aí eu descubro que o sistema familiar, ele está doente. O meu sistema familiar está doente. Então, onde que você quer chegar com isso, Violeta? Onde eu quero chegar é que, dentro dessa ideia de que nós vamos para a igreja para nos relacionarmos com Deus e a gente recebe algum milagre, ou a gente recebe alguma oração, e às vezes, ou mesmo não nós, mas a gente vê muito isso. A pessoa recebe um milagre e depois de um tempo fala assim, ai, isso é uma palavra do crentez, tá? Fulano desviou. Nossa, mas ele estava tão bem na igreja, ele recebeu tanto milagre, foi curado de câncer. Eu conheço gente que foi curada de tumores na cabeça, que foi curado de AIDS, e não está na igreja, entendeu? E nem ao menos, não é nem a questão de estar na igreja. Estar na igreja só é um detalhe. A pessoa nem ao menos tem relacionamento com Deus. Ela olha para Deus e às vezes questiona Deus. Mas Deus é mau. Deus não é tão justo quanto eu gostaria que ele fosse. Mas você foi curado, você já experimentou. Não. A pessoa responde. E aí a gente faz esses questionamentos. Por que a pessoa chega nesse ponto? Simples. Porque existem sistemas, existem regras do sistema. As regras religiosas são ruins, mas as regras do sistema, que nós podemos chamar, agora sim, essas regras elas se transformam em princípios, que são regras imutáveis. Os sistemas, eles são princípios, eles são regras imutáveis, não vai mudar. Assim como para você andar, para você existir, você precisa de um corpo, de uma alma e de um espírito. Isso é um sistema. Quando esse sistema ele é perturbado, algo dá de errado. Quando o seu corpo sucumbe, você morre. Quando você está com a sua alma deteriorada, você fica psicologicamente doente. Quando você está perturbado espiritualmente, o seu corpo e a sua alma sofrem por causa disso. O sistema está perturbado, o sistema está doente, o sistema está desalinhado. E aí, isso te traz problemas. Quando Deus cria Adão e Eva, ele coloca Adão e Eva no jardim e diz assim, crescei, multiplicai e enchei a terra, sede fecundos. Olha que interessante. Deus cria o homem, cria a mulher, coloca no jardim, dá segurança, dá comida, dá habitação, dá relacionamento para eles e fala assim, agora é comer, beber e transar. Violeta, que absurdo, que heresia. Não. Se você olhar todos os pecados e você olhar todos os problemas do ser humano, eles sempre estão em torno de comer, beber, segurança, relacionamento, sexo. Por quê? Essa é a essência do ser humano. O ser humano foi criado com essa essência. Ele era para... Já percebeu que trabalho é um porre? Ninguém quer trabalhar. Claro que a gente fala, o trabalho edifica o homem, eu acordo de manhã super animada para trabalhar. Tá, mas todo mundo sonha com o dia da aposentadoria. Por quê? Nós não fomos feitos para trabalhar, nós somos feitos para se relacionar com Deus num jardim de delícias e se multiplicar. Essa é a essência do ser humano. E quando isso foi perturbado, através do pecado, o pecado entrou para estragar uma engrenagem do sistema. Mas ainda existem outros pequenos sistemas que nós temos que manter. Um deles é o nosso corpo, que é um sistema. E o segundo mais importante é o sistema relacional, que é o menor sistema relacional que nós
temos, que nós conhecemos e que nós temos que cuidar, porque esse a gente consegue controlar, é o sistema familiar. Toda vez que o sistema familiar ele está perturbado, dá problema. Violeta, como então que eu tenho as respostas que eu preciso para a minha vida? Primeira coisa, cuide do seu sistema, você. Depois que eu comecei a fazer análise, muita coisa ficou claro para mim. Eu tive vários questionamentos na minha vida. Alguns eu pus para fora, outros não. Mas o dia que eu entendi quem eu era, quem eu sou de verdade, o que eu tenho que dar para o meu eu, para eu estar em equilíbrio, muita coisa facilitou na minha vida. Então hoje eu sei que eu sou uma pessoa sensitiva, que eu gosto de sensações. Essa questão de eu ser lombriguenta, até eu tenho uma página no Facebook, até tá parada. Tenho lombriga mesmo. Isso faz parte de quem eu sou. Quando eu não respeito quem eu sou, eu entro em dor. Quando eu entro em dor, eu automaticamente prejudico o meu relacionamento com o meu próximo e eu prejudico o meu relacionamento com Deus. Porque eu não tô legal, não tô bem. Então, quando eu entendo quem eu sou em primeiro lugar, e respeito quem eu sou, e aceito quem eu sou, a minha vida fica muito mais fácil. Quando eu consigo organizar quem eu sou, eu parto para o próximo passo, que é organizar quem? O meu sistema, que é o meu sistema familiar. Aí a pergunta que não quer calar é: quem é a sua família? E aí dentro do contexto religioso a gente aprende que nós temos que cuidar das pessoas, que nós temos que cuidar dos nossos pais, que nós temos que cuidar a qualquer custo dos nossos filhos. E aí eu chego aqui e digo para você que não é bem assim. É por isso que as pessoas estão doentes, é por isso que as pessoas estão inseguras, elas estão depressivas, elas estão ansiosas, porque elas estão cuidando de coisas, carregando pessoas, lugares e situações que não são da conta delas. Como que o sistema familiar saudável ele funciona? Ele funciona marido, mulher, filho, filhos, né? Então, os filhos, eles passam pela vida dos pais durante um período. Eu diria que esse período eu poderia dizer que vai do 0 aos 18 anos, mais ou menos. E aí agora nós temos uma sociedade que ensina que nós não podemos colocar os nossos filhos para trabalhar. Que criança não trabalha. Que criança dá trabalho, ok. Eu concordo, criança não trabalha. Mas o Estado... Hoje, se eu quiser deixar o meu filho em casa e ensinar o meu filho, eu não posso. O Estado me obriga a mandar o meu filho para a escola. Então, a gente vive num sistema hoje onde eu delego para outras pessoas responsabilidades que são minhas. Como assim, Violeta? A família começa no casal, o homem e a mulher. Esse casal, eles têm que se unir com um intuito: treinar a próxima geração, treinar as próximas famílias. E eu fico assustadíssima de andar por aí e ouvir meninas e rapazes dizendo que eles não vão se casar ou que eles vão se casar depois dos 40. Até escutei, tem um conhecido meu que ele fala: eu vou me casar só depois dos 40, porque se eu viver 80 anos e eu me casar com 20 e morrer com 80, eu vou passar 60 anos com aquela pessoa. É muito tempo. Quanto mais tarde eu me casar, menos tempo eu tenho que conviver com essa outra pessoa.
Oi? Como assim? Por quê? Porque a nossa sociedade está sendo condicionada que ter família, que viver em família, que ter filhos é um problema. E os pais que resolvem ter filhos, eles depositam nos filhos a expectativa de que aqueles filhos vão ser o futuro deles, cuidar deles. Então aí nós temos um desalinhamento. O casal, ele tem filhos. E esses filhos, a função dos filhos é ir para a vida e formar as próximas gerações. Mas a sociedade hoje está tão doente que nós temos a ruptura da família. E é nessa ruptura da família que nascem todos os problemas. Então, a pessoa ela já é desequilibrada, ela já não se conhece, ela não sabe como ela funciona, ela não sabe como que funciona o sistema dela, não sabe. E aí ela tá cheia de caraminholas e cheia de problemas e turbilhões aqui dentro dela e dentro da cabeça, dentro da existência dela, vários traumas. E aí o que ela pensa? Ela tem uma ideia magnífica. Eu vou dividir minha vida com alguém porque eu vou me casar, eu vou me relacionar e agora sim eu vou ser feliz. Eu escutei isso esses dias de uma moça, de uma menina. Eu preciso de um namorado porque eu preciso ser feliz. Eu digo pra você, se você casou ou se você quer se relacionar pra ser feliz, você tá errada. O seu sistema tá errado, o seu sistema interno tá errado. Uma pessoa para se relacionar com a outra, ela tem que estar plena, ela tem que estar completa já. Por quê? Um relacionamento, ele é para transbordar. Eu vou transbordar a minha vida, a minha felicidade para o outro. E o outro vai transbordar a felicidade dele para mim. Ou então nós vamos se juntar, nós estamos quebradinhos, mas nós vamos se juntar e nós vamos trabalhar para construir o nosso sistema de uma forma saudável. Não sei se estou sendo clara com vocês, se vocês estão entendendo, estão acompanhando o meu raciocínio. E aí a pessoa casa, no intuito de ser feliz. A sociedade hoje ensina o quê? Que homens e mulheres são iguais, nós somos iguais em direitos, mas nós não somos iguais fisicamente, nós não somos iguais emocionalmente, nós não somos iguais quimicamente. E sabe por que nós não somos iguais? Porque nós somos complementares. Pega dois ímãs, positivo com positivo, tenta grudar positivo com positivo no colo, ele repele. É por isso que quando a gente procura alguém para namorar, para se relacionar, geralmente é alguém complementar. Tem coisas que nós não temos. E aí depois que casa, esse é o motivo de todas as brigas desse casal, tá? Curar o sistema familiar é imprescindível para trazer essas respostas. E quando a pessoa, às vezes ela tem um sistema familiar todo ferrado, o que ela faz? Ela fala, eu já sei, eu vou procurar a solução onde? Em Deus. Porque Deus criou todas as coisas, que Deus é bom, porque Deus... Ok, é verdade. E aí a pessoa vai para a igreja, começa a se relacionar com Deus, e ela chega lá, e ela faz encontro, e ela ora, e ela tem um contato com Deus, ela recebe o Espírito Santo, e ela tá num relacionamento super bacana, super legal com Deus. É tipo um namorado novo, né? Quando a gente tem namoradinho novo, aquela paixão, quer estar com ele toda hora, quer ligar, quer mandar mensagem, quer beijar, quer abraçar, gosta do cheiro, gosta de tudo. A pessoa faz uma malcriação, a gente acha bonitinho. A pessoa também tem esse relacionamento com Deus, essa paixonite com Deus. Chega lá, na igreja, e aí, nossa, o pastor é maravilhoso, o louvor é maravilhoso, os irmãos são maravilhosos, todo mundo me recebe, todo mundo me aceita. Só que a realidade bate na nossa porta. Segunda-feira chega para todo mundo, né? Que nem diz no pessoal do Pânico, a bigorna da realidade bate. E aí ela começa a dizer, talvez Deus não seja tudo aquilo que eu imaginei que fosse. Por quê? Porque a pessoa ela vem de um sistema todo quebrado. Aonde que nascem os problemas? A família, o pai e a mãe, têm os filhos. Qual é a função desses dois?
cuidar, cuidar, alimentar, trazer justiça, amor e carinho para os filhos, tá? Só que hoje a sociedade faz o quê? Coloca a mulher para trabalhar fora, o marido para trabalhar fora, e aí eu terceirizo a minha responsabilidade. Então eu coloco meu filho numa escolinha, não estou dizendo contra as escolinhas, tá? Tem escolinha aí que, né? Eu terceirizo isso. E o período principal da criança, que é do 0 aos 5 anos, onde ela está formando o caráter dela, adivinha onde ela está? Na mão de outra pessoa. Então a mãe e o pai hoje, eles não acompanham mais o crescimento dessa criança. E aí, por que eu falo do 0 aos 5 anos? Todo ser humano, ele passa por traumas. Todo ser humano passa por traumas. É impossível eu querer controlar os traumas do meu filho. É impossível. Até se eu colocar ele dentro de uma bolha, ele vai ser traumatizado porque ele está dentro daquela bolha. Então não dá para controlar. Qual que é a solução, então, Violeta? Qual que é a saída? O problema não são os traumas, o problema é o que não fizeram com eles. É a justiça que não trouxeram para essa pessoa, para essa criança. E aí essa criança, todos os traumas que nós vivemos do 0 aos 5 anos, nós carregamos para a vida. Isso forma o nosso caráter. Todos esses traumas formam quem nós somos por dentro, como nós vemos o mundo, como que nós sentimos o mundo, como que nós nos relacionamos com as pessoas. E aí as pessoas não se conhecem, porque elas não sabem que eu me relaciono com o mundo a partir dos meus traumas, a partir das minhas dores. Porém, eu também não sei como que funciona o meu sistema. Então vamos lá, voltando para o sistema. Pai, mãe, filho. O pai, ele tem uma função pai. A mãe tem a função mãe. O pai, peraí, direito e esquerdo. Qual que é de vocês? Aqui, ó, direito para vocês e esquerdo. É isso? Não sei. Direito e esquerdo. Tô perdida, gente. O pai, ele tem a função de prover e de proteger. A mãe, ela tem a função do peito, do carinho, do afeto, do afago. Tanto é que na Bíblia está escrito assim, ó, a mulher sábia e edifica o lar. Por que não diz o homem sábio e edifica o lar? Porque a mãe, ela tem essa maleabilidade, ela tem esse sexto sentido, esse lado humano, esse lado mais fofinho, vamos dizer assim, tá? E o pai? O pai é dotado de força. O pai, ele protege, ele provê. A Bíblia também diz que os homens, eles têm que amar as esposas assim como Cristo amou a igreja e também se entregou por ela. Então o homem, ele tem que estar disposto a matar e morrer pela esposa e pelos filhos e pela família, tá? Quando esse sistema ele é perturbado, o que acontece? Ou esses papéis eles se invertem, ou esses papéis eles são aglutinados em uma pessoa só. Seja porque essa família se separou, seja porque essa mulher ou esse pai, geralmente quem faz isso é a mulher, ela tem o poder a mulher poderosa, a mulher forte. Muito porque a sociedade ensina isso, o feminismo ele tá aí há décadas trabalhando e forjando as mulheres para isso, para serem mulheres fortes. E aí se eu sou uma mulher forte, eu vou me ligar a um homem fraco. E esse homem ele não vai trazer provisão, ele não vai trazer proteção. Eu vou me sentir frustrada, eu como mulher me sinto frustrada. Das duas uma, ou eu subjugo esse homem, ou eu boto ele para correr. E aí essa criança agora ela cresce sem um padrão. Todos os seres humanos precisam de um padrão masculino e de um padrão feminino. Eles precisam do masculino e do feminino para construir o caráter deles. Todos os seres humanos, todos nós somos assim. Sabe por quê? Nós voltamos lá no Gênesis, na criação. Foi assim que Deus fez o homem. Então, pai, mãe, filho. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mãe, pai, filho. Já viu que tudo na natureza, muitas coisas são trinas. Corpo, alma e espírito.
Toda vez que essa regra, esse princípio, a palavra que eu tô na minha cabeça é turbado. Quando ele é... Gente, turbado, qual que é o significado dessa palavra? Uma palavra mais fácil para vocês. Toda vez que ele não é obedecido, vai dar problema, vai dar BO. Tá? Então, a mãe, às vezes ela toma o papel do pai e da mãe, porque o pai já não faz mais parte do sistema. Ela não, né? A vida acabou separando esse casal, então agora é mãe e filho. Dá para fazer o papel de pai, Violeta? A mãe consegue fazer o papel de pai? A função de pai? Consegue. Mas isso traz alguns problemas, algumas, vamos dizer assim, consequências, tá? Ah, Violeta, você é tão quadrada. Nossa, a família hoje em dia mudou tanto, você nem sabe, tá? Você tá falando besteira, porque olha, as famílias já são diferentes hoje em dia. E aí, hoje em dia também tem um número altíssimo de pessoas passando por processos depressivos, por ansiedade, tentando se matar. E eu pergunto para você, isso é consequência ou não? Tá acontecendo alguma coisa ou não? É coisa da minha cabeça. Então, toda vez que o sistema ele é perturbado, vai dar algum problema, vai dar algum BO. Qual é a função do pai e da mãe? Proteger, cuidar, dar amor, alimentar e trazer justiça para essa criança. Toda vez que essa criança ela não recebe isso, ela leva isso para a vida. Entendam que criança só sabe fazer uma coisa na vida, que é amar os pais. Ele não sabe fazer outra coisa. Até os 5 anos ele não sabe fazer outra coisa. A criança não sabe. Ela só entende de amar. O pai, você pode ver, às vezes o pai bate, o pai é bêbado, o pai é isso, o pai é aquilo, o pai não busca. Então, é claro que tem uma fase ali da criança que, uma fase da vida ela se vira muito mais para a mãe, outra fase ela se vira muito mais para o pai. Mas ela só sabe amar. Mas se ela não recebe cuidado, carinho, amor, justiça desses pais, ela leva isso para a vida. E como que ela leva isso para a vida? Ela vai se colocando em situações, fazendo escolhas inconscientes para que essa justiça, esse amor e esse carinho seja trazido de volta para ele. Violeta, até numa pessoa adulta de 30 anos, de 40 anos, principalmente. Sim, sim. Então, são pessoas que elas estão o tempo todo se metendo em enrascadas a fim de que agora alguém vem e faz justiça para mim. Ah, agora alguém vai me ver. Nessa, as pessoas desenvolvem doenças. Nessa, as pessoas quebram empresas. Nessa, as pessoas ficam pobres. Ah, Violeta, para. Você está querendo dizer agora que a miséria do mundo é porque as pessoas não têm pai, não têm mãe. Eu estou falando de sistema. O sistema das pessoas está doente. Então, aí a pessoa fala assim, peraí, então quer dizer que, cadê Deus nisso daí? Aí a gente volta de novo em Gênesis. A pessoa está com o sistema todo ferrado, interno, ela com ela. O sistema familiar dela está todo ferrado e ela começa a fazer escolhas baseadas nas dores e nos traumas que ela sofreu e que ninguém nunca trouxe justiça para ela. Ela fez escolhas. E aí Deus dá lá o livre-arbítrio para nós fazermos o quê? Escolhas. O que é o livre-arbítrio? É liberdade no nosso poder de escolha. E a gente fala assim, ai, mas Deus tinha que cuidar de mim. E Deus tá assim, ó, de braço cruzado, assim, ó. Falando, mas você tá louco? Você escolheu isso daí.
Como que eu vou interferir? Eu não vou contra a minha palavra. Eu já disse que eu sou fiel à minha palavra. Como que eu vou interferir? Sendo que você escolheu. Mas, Violeta, eu escolhi, mas eu não sabia que eu estava escolhendo. Sabia que tem um artigo na lei que diz que ninguém pode deixar de cumprir a lei, alegando que não conhece a lei? A própria Bíblia diz que no dia do juízo final, muitas pessoas vão chegar para Deus e vão falar assim, mas Deus, no teu nome, eu curei, eu preguei, eu fiz milagres, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Deus vai falar o quê? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Violeta, você abriu esse vídeo só para vir me acusar? Eu não estou te acusando. Eu não estou acusando a sua família. Eu estou colocando luz na raiz do problema. Se você está com dor de cabeça, o que você faz? Você toma um analgésico. Só que a pergunta é, por que você está com dor de cabeça? Você tem que saber por que você está com dor de cabeça. Porque se você pode estar com dor de cabeça porque você comeu alguma coisa e está com intoxicação alimentar. Você pode estar com dor de cabeça porque você está com uma meningite. Você pode estar com dor de cabeça porque você está com dengue. Você pode estar com dor de cabeça porque você está com Covid. E se você não sabe a raiz, da onde vem essa dor de cabeça, do que vai adiantar você tomar uma dipirona? Se for por uma intoxicação alimentar, de repente você toma dipirona, você dorme umas 2, 3 horas e tá tudo certo. Amanhã você acorda bem. Mas e se é uma meningite? Você toma a dipirona e acontece o quê? Se você esperar 2, 3 horas? Você tá com o seu quadro muito pior. É assim que a sociedade está hoje. Não entende os próprios sistemas, não entende o sistema familiar, não entende aonde ela está inserida e está querendo dar dipirona para curar meningite. E aí a pessoa olha e fala assim, Deus é injusto. Deus não deveria ter deixado o meu filho sofrer aquele abuso. A pergunta é, onde você estava quando o seu filho sofreu aquele abuso? Você estava com ele dentro da sua casa? Você estava com ele embaixo dos seus olhos? Ou você estava preocupado ou preocupada com outros assuntos e ainda com o nariz empinado e com o saco cheio, porque, que droga cuidar dessas crianças. Seu sistema está perturbado. E aí vem as respostas. Toda vez que você não está inserida no relógio da vida, a sua hora vai estar atrasada. Ou a sua hora vai estar adiantada. Nunca será o tempo certo. Quando você se conhece e conhece o seu sistema, isso traz respostas para você. Do porquê daquela doença, do porquê de você ter o dedo podre e nunca conseguir um homem digno, decente para relacionar. Isso explica o porquê todos os negócios que você entra dá errado. Isso explica porque você está sempre doente. Isso explica porque todo lugar que você vai, em algum momento você vai ser roubado, você vai ser enganado ou passado para trás. O seu sistema tem algum problema que começou lá na sua infância e você não atentou a isso, você ainda não tomou conhecimento disso. Bom, então, deixa eu ver se eu deixei alguma coisa para fora. Então é por isso que muitas vezes a gente tem essa pergunta na nossa cabeça, essa incógnita. Se Deus é tão bom, por que Ele não resolve? E é interessante que hoje em dia a gente vive numa sociedade, inclusive vai ser o tema de um próximo vídeo, ou já tem por aí na playlist, procura aí no meu canal, sobre a autorresponsabilidade. Quando você entende quem você é, você entende como que o seu sistema está funcionando, de certo ou de errado, isso te dá
ferramentas para você tomar decisões assertivas. Ah, mas eu não queria tomar esse tipo de decisão. Tá, mas de acordo com o seu sistema, você tem que tomar essa decisão. Você tem que ir por esse caminho. Senão, vai dar ruim. E aí você opta. Esses dias eu estava conversando com uma atendida minha e eu estava falando para ela, olha, você precisa cuidar do seu núcleo, que é você, o seu marido e seu filho. Você precisa cuidar da sua vida. Por quê? Ela tem uma necessidade de aprovação, uma necessidade de carregar outras pessoas. E aí ela se envolve em problemas alheios que não são dela. Nessa de se envolver tentando ajudar, essas pessoas elas não entendem o que ela está fazendo e ainda por cima tem ela como intrusa e ela fica magoada. Eu falei, mas você está magoada porque você tem uma necessidade de aprovação, porque em algum momento na sua infância você não foi vista, você não foi cuidada. E ela falou, é verdade. Meus pais não tinham condições de me criar, me deixaram, era a mesma casa, assim, era casa próxima, mas eu fui criada na casa de uma tia, depois na casa da avó, e eu nunca fui vista, nunca fui me sentir amada pelos meus pais. E agora, ela, para se sentir amada, ela se mete em problemas alheios, traz esses problemas para as costas dela, essas pessoas também, de novo, não entendem por quê. Porque toda vez que ela tenta cuidar da vida dos outros, ela está tentando dizer assim, ó, agora alguém vai me ver e vai me valorizar. E ela acaba repetindo esse padrão o tempo todo. E com isso ela está ferrando a vida dela, ela deixa de fazer o que ela precisa fazer, ela deixa de cuidar da saúde dela, ela deixa de cuidar da família dela, do marido dela, da vida dela. E aí ela estava me contando que, falei, então você tem que, deu o seu horário, você chegou na sua casa, é você na sua casa, é você e seu filho na sua casa, você, seu marido e seu filho na sua casa. E aí ela falou que esses dias ela estava em casa e pensando que ela tinha que solucionar um problema de fulano, de ciclano, de beltrano. E aí ela já estava quase caindo nesse conto, quando ela lembrou, falou, não, eu tenho que cuidar da minha vida. E ela resolveu ficar na casa dela, fazer o que ela tinha que fazer na casa dela, cuidar do filho dela, fazer comida na casa dela. Por quê? Porque a pessoa não... Agora ela se conhece, ela sabe que ela tem essa necessidade. Sabendo que ela tem essa necessidade, o que é o certo, que é cuidar do sistema dela, que é ela, o marido e o filho, ela tomou a decisão de abandonar esse pensamento, deixa o pensamento falar. Tem um desenho, eu esqueci o nome do desenho, ele fala, silêncio, Bruno! São dois sereios que eles vão para a terra firme, e aí um é bem atirado e o outro foi criado numa bolha de cuidado, assim. E aí esse que é bem atirado, ele fala assim, esse que é mais, foi criado mais preso, ele falou assim, mas eu tenho medo, o que eu faço? Ele falou, medo? O medo vem de um negócio na sua cabeça que chama cérebro. E você tem que mandar ele calar a boca. E aí ele falou assim, mas como assim? Dá um nome qualquer pra ele, tipo Bruno. Então você fala, quando o seu cérebro falar pra você não fazer as coisas, você fala assim, silêncio, Bruno! Porque ele se passa na Itália, esse desenho. Então é tipo isso. Quando você se conhece seu sistema, as suas necessidades de aprovação, os seus ganhos indiretos, aquilo que faz você entrar numa enrascada, você tem que silenciar isso. Silêncio, Bruno! Então o vídeo era esse, já, nossa, passei do tempo, é um vídeo bem mais denso, eu falei, avisei no começo que ia ser mais denso. E por que está dentro da religiosidade? Porque quando você não se conhece, não sabe como que é o seu ambiente, às vezes você coloca expectativas, inclusive em Deus, esperando que Deus faça coisas que são sua responsabilidade. Você faz escolhas erradas que ferram a sua vida e às vezes fala, Deus, por que você permitiu? Deus está assim, ó, de braço cruzado, falando, você escolheu? Isso traz muitas respostas pra gente. Hoje, eu sendo analista, muita coisa está clara na minha vida. Se você quiser passar por uma análise, em algum lugar, que algum vídeo vai ter um contato meu, entre em contato. E se você tiver dúvidas, coloca aqui, escreve aqui suas dúvidas. Eu vou ter o prazer de responder.
inclusive fazendo vídeos. Aliás, ultimamente os vídeos meus têm sido mais sobre respostas de perguntas dos meus atendidos e tal, do que assunto que saiu da minha cabeça do nada. Faça perguntas. E eu espero você no próximo vídeo. Até mais.